Se você come e não tem fome, isso não é gula. É um pedido de socorro do seu corpo para olhar para as suas emoções. Tá? A compulsão, ela não começa na boca. Ela começa dentro. Ela começa com o peito apertado, com a angústia que você não sabe definir, com o sentimento de fugir. E aí você vai e come algo para tentar amenizar o que você está sentindo. O problema é que o nosso sistema, os nutricionistas, os nutrólogos, eles olham somente, o corpo físico e esquecem o quanto que as emoções podem influenciar diretamente nessa compulsão. Então, no vídeo anterior eu falei que a compulsão alimentar que eu tinha estava relacionada à dor emocional. Nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais sobre isso, que você não come demais, você tenta anestesiar algo, ok? Às vezes é uma ansiedade acumulada, um vazio que ninguém te acolheu. Pessoal, isso é tão incrível, é tão impressionante que às vezes uma emoção lá da sua infância não resolvida, aí você pergunta, será que a infância influencia na minha vida adulta? Você é o produto da sua infância. Eu sou terapeuta, eu vou me formar em psicologia final do ano e estudo muito psicanálise, estudo muito desenvolvimento humano, autoconhecimento, e posso te afirmar com toda a certeza que a infância está diretamente relacionada à vida que você vive hoje, ao adulto que você se tornou, aos pensamentos que você tem e principalmente a sua relação com a comida. Principalmente o Freud vai falar muito sobre a fase oral e a compulsão alimentar. Às vezes um sintoma de uma emoção não resolvida, você desconta na alimentação. E como eu sou uma praticante do autoconhecimento e percebi que isso é algo que eu ainda preciso tratar, que eu estou em tratamento há muito tempo, já perdi em torno de 15 quilos, mas estou em processos. E esse ano de 2026 eu falei que é o ano que eu vou melhorar meu corpo e minha autoestima, tá? Então eu coloquei aqui, cada mordida era uma tentativa de aliviar algo que eu não sabia nomear. Por quê? Porque na época não se falava tanto em ansiedade. Essa época, 2017, não se falava tanto em ansiedade. Não se falava nesses transtornos, Se você não sabe, nós vivemos em um dos países mais ansiosos do mundo. E essa ansiedade em muitas pessoas se manifesta por meio da compulsão alimentar, tá? E é muito legal você entender e tomar consciência disso, porque é a partir desse espaço de consciência que você pode buscar ajuda, tá? Eu sempre falo assim, nós não temos como curar e tratar algo que nós não conseguimos identificar, que nós não consideramos ter, Então, é um pouco sobre isso. Quanto mais eu tentava controlar a comida, mais fora de controle eu ficava. Gente, eu lembro de um episódio que eu sempre também tive compulsão por doce, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Eu lembro de um episódio, era uma sexta-feira, e quando meu pai faleceu, eu fiquei meio desnorteada. Por quê? Porque eu morava em Joinville, em Santa Catarina, deixei tudo e voltei para minha cidade, extremo norte, Boa Vista, Roraima. Vim morar novamente aqui. 4 meses depois, meu pai faleceu. Eu estava desempregada, processando um luto, sozinha, só com minha mãe, assim, minha família. Aí começou, aí eu não conseguia, eu vim para voltar e para estudar para concurso, para a área fiscal. Aí pergunta se eu tinha estabilidade mental para estudar. Eu ia para as bibliotecas, eu tinha um material, mas eu não conseguia estudar, porque o meu mental estava acabado. A pressão para que eu passasse em um concurso, para que eu organizasse minha vida, era muito grande. Aí eu e minha mãe, numa casa grande, tinha vidros, e a gente tinha medo, Minha mãe principalmente tinha medo de tudo que estava cuidando. Tipo, 2 mulheres sozinhas em casa, assim. Então foi muito difícil. E aí eu lembro de um episódio
de uma sexta-feira eu comprar um pote de açaí enorme, um pote de açaí, com todos os doces que você, né, esses açaís que tem tudo, leite condensado, mel, granola, um monte de coisa. Aí eu comprei. Quando eu terminei de comer aquele açaí, eu vomitei tudo. Aí eu vomitei, aí eu fiquei. Ali eu sentia que não era sobre fome. Eu sentia que não era sobre fome, era sobre algo que eu não estava conseguindo lidar. Principalmente sexta, sábado e domingo eram horríveis. E aí o que aconteceu? Eu fui lá e comprei outro açaí. E comi assim, mas era para descontar uma dor emocional que eu não sabia lidar. Né? Então, a neurociência leve diz assim, ó, a comida ativa a dopamina, ela dá alívio rápido, mas cobra depois em culpa, inflamação e mais compulsão. Então, quando você entende o que é dopamina, vocês sabem que as redes sociais são construídas à base de dopamina, de prazer rápido. Então, eu comi aquele pote de açaí, o meu pico de energia, de prazer sobe, dopamina alta, dopamina sobe, mas daqui a pouco eu tenho uma queda de dopamina. E aí eu fiquei com aquele vazio, eu não sabia lidar com aquilo ali. Aí caiu a dopamina, veio a angústia, veio tudo novamente. Então, ela dá um alívio rápido. E depois que passou tudo isso, como foi que eu me senti? Culpada. Angustiada, como se um nó tivesse aqui. Mas eu não tinha noção das minhas emoções porque nós não fomos ensinados a lidar com emoção. Com emoção. Como eu tenho dito para vocês, hoje eu criei esse canal com o propósito mesmo de registrar o meu processo de emagrecimento de forma consciente. Não ter Ozempic, não ter Mounjaro, porque eu simplesmente sou apaixonada pelo processo de autoconhecimento em qualquer área da vida. Porque eu sei que tudo é sobre autoconhecimento, tudo. A maneira como você se relaciona com o dinheiro, a maneira como você se relaciona com seus parceiros amorosos. E aqui eu tô trazendo a maneira como você se relaciona com a comida. E eu sei que qual é o meu objetivo? Melhorar a minha autoestima, porque quando eu melhoro a minha autoestima, eu melhoro todas as coisas na minha vida, muitas coisas. Então, hoje meu objetivo é emagrecer, trazer consciência para vocês, falar também do que eu passei, caso alguém se identifique, né, esteja vivendo isso, e também sobre essa dor emocional. E hoje, ser bem sincero para vocês, hoje o meu processo de emagrecimento está relacionado à minha autoestima. Eu me acho mais bonita, mais sexy, melhor, maravilhosa quando eu estou mais magra. O meu processo mental tá ok. Eu me acho uma mulher inteligente, eu gosto de ter objetivos de vida, gosto de sair, mas a minha autoestima não tá legal, então eu quero melhorar isso, tá? Você não precisa de mais força, você precisa de mais o quê? Consciência emocional. Consciência emocional. Então entenda que por muitas vezes você não come demais, você tenta anestesiar algo. E eu deixo essa pergunta para você. Você está tentando anestesiar o quê? Você está usando a comida como fuga para quê? Para tentar melhorar. Saiba que quanto mais você usa isso como uma dopamina barata, como uma rota de fuga, pior fica. Quanto mais você foge das suas emoções, mais elas vão te controlar, ok? Mais elas vão te controlar. Qual é o caminho? O caminho é você olhar para isso com consciência. O caminho é você se permitir a um processo terapêutico de cura, para que você seja livre. E na força do seu braço sozinha é muito difícil você conseguir. Porque não é sobre emagrecer. É sobre dentro, é sobre consciência dentro. O emagrecer, olha, eu lembro de uma terapia que eu fiz também, que à medida em que foi uma terapia muito importante para mim, que quando eu fiz, ela falou assim: Camila, você vai para casa e durante 5 dias observa teu corpo. Se você tiver diarreia, se você tiver febre, não fica preocupada. Se você sentir isso,
é só o teu corpo liberando as emoções. Eu fiquei assim, né? Não entendia muito na época. E foi exatamente, eu lembro que eu passei uma semana, sabe, introvertida ali naquele mundo, sentindo, e eu tive febre, eu tive diarreia. Por quê? O que isso significa? Era porque a minha dor emocional estava sendo colocada para fora e o nosso corpo responde a isso. Nosso corpo responde. Pensa aí quando você, sei lá, vai sair com alguém, você não sente o teu estômago todo, né? O intestino, né? O intestino e o estômago. Porque o intestino e o estômago, eles são processadores de emoção. Dizem até que o intestino, né, é o nosso primeiro cérebro, né, o segundo cérebro. Tá? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer essa consciência para vocês. Se esse vídeo foi contribuição, se inscreve no canal, tá? É um canal novo, se inscreve, curte, compartilha, fala um pouco da sua experiência para que a gente fale, né, e discuta temas importantes como esse, tá ok? Beijo.